Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 1, Iniciação. Tipos de purificação físicas. Causas. A causa do surgimento das doenças são os remédios. Não se assustem com essa afirmação, pois, na verdade, toda moléstia é criada pelo tratamento médico. Então, o ponto central da sua origem está no uso de medicamentos que, mesmo sendo empregados como meio de curar as enfermidades e diminuir o número de doentes, produzem uma ação contrária, gerando assim um engano quase impossível de ser admitido pela maioria. De fato, é uma verdade tão clara que nem precisaria de comprovações. Entretanto, as pessoas não a percebem e continuam iludidas. Os remédios constituem, por isso, o grande enigma que leva a humanidade a confiar cada vez mais na medicina, acreditando plenamente que através dela podem ser resolvidos os problemas das doenças. Para esclarecimento de um problema tão misterioso, qual seja a causa das enfermidades, preciso dizer que o pensamento da medicina está invertido, pois a interpreta no sentido negativo. Quero, por isso, detalhar essa questão. Desde a sua origem, o ser humano traz consigo toxinas hereditárias e, após o nascimento, acumula outras injetadas no corpo de várias formas. Ao expor esses conceitos diferentes, as pessoas podem ficar surpresas, pois desde tempos remotos domina a ideia que se tornou um senso comum de que os remédios existem para curar as doenças ou auxiliar na manutenção da saúde. Por isso, corre a crença de que a fabricação de bons remédios resolveria o problema dos enfermos. Daí ser o objetivo principal dos tratamentos medicinais a recuperação da saúde. Eis a razão de, especialmente nos Estados Unidos, empreenderem-se grandes esforços no sentido da descoberta de medicamentos cada vez mais poderosos e eficazes. Entretanto, apesar dessa busca contínua, ao invés de as doenças diminuírem, continuam aumentando gradativamente. Não existe, portanto, nenhuma lógica na procura de novos remédios. Originariamente, não existia no globo terrestre remédio algum. Com o passar do tempo, contudo, foram aparecendo determinadas drogas que diminuíam o sintoma das doenças, sem, contudo, curá-las definitivamente. Na verdade, então, os remédios não passam de toxinas que são introduzidas no organismo, deixando-o ainda mais debilitado. Diante de tais constatações, deve-se ter cautela e observar profundamente os fatos, procurando entender o porquê de todo remédio ser uma droga altamente perniciosa. Como já expliquei, todos os órgãos do corpo humano foram feitos para não processar totalmente elementos estranhos, mas somente aqueles estabelecidos por Deus como nutrientes necessários à manutenção da vida. Então, por serem componentes adversos, apenas uma pequena parte dos remédios é absorvida como nutriente. O restante permanece no organismo em forma de toxinas que se acumulam em vários pontos e, no decorrer das atividades humanas, solidificam-se, concentrando-se nas regiões nervosas mais solicitadas pelo uso. É óbvio que os nervos mais requeridos são aqueles localizados na parte superior do corpo, especialmente em volta do pescoço. Aí é que se concentra o maior número de toxinas, as quais depois se encaminham para o cérebro, olhos, ouvidos, nariz e boca, locais onde também se acumulam. Eis então o motivo de, em qualquer pessoa, serem encontradas solidificações em volta do pescoço e nos ombros. Quando essas toxinas atingem certa quantidade, surge uma ação natural para eliminá-las. Nesse momento, através da febre, se liquefazem, transformando-se em catarro, suor,
coriza, urina quente. Tal processo denominado comumente de resfriado não passa de um método de eliminação de toxinas. Em geral, vem acompanhado de um pouco de desconforto e mal-estar passageiros. Importa apenas saber que se trata de um recurso de limpeza que purifica o corpo e promove a cura. Uma gripe, portanto, é uma ação maravilhosa do organismo. Mesmo tratando-se de um ato fisiológico muito simples, traz resultados surpreendentes. Por conseguinte, cada pessoa que dele se beneficiasse deveria render graças à providência divina pela incomparável proteção. Como, entretanto, o ser humano não conhece o valor profundo do sofrimento da purificação, interpreta-o no sentido negativo e ainda para impedi-lo foi inventado o tratamento médico. Daí ser possível entender o quanto está errada essa postura. Na verdade, uma ação purificadora, quanto mais forte, maior vitalidade proporciona ao corpo humano. Sendo então bloqueado esse processo natural de limpeza, nada mais ocorrerá senão o enfraquecimento da força vital, através dos venenos chamados remédios. Desde antigamente, vêm sendo extraídas de ervas, raízes, cascas, minerais, órgãos de animais, etc., certas substâncias que são transformadas em remédios, na forma de chás, pós, glóbulos, líquidos, cápsulas, pomadas, injeções. Quaisquer dessas substâncias, uma vez aplicada ao organismo, paralisam a purificação. Na verdade, tais remédios não passam de venenos fortíssimos, que em muitos casos ameaçam a vida. Daí a razão de serem tomados em pequenas quantidades, diluídos e em várias vezes ao dia, para não provocar intoxicação. Então, de acordo com essas prescrições, um remédio, para ser eficiente, deve apresentar elevado nível de veneno, sem contudo causar danos ao organismo. Triste ilusão. O que na verdade acontece é o aumento exagerado de solidificações de toxinas, exatamente pelo uso de drogas com alto teor de toxicidade, as quais, em lugar de serem dissolvidas e eliminadas, permanecem no corpo, dando origem às doenças que afetam hoje grande parte da humanidade. Daí então, ser muito comum ouvirem-se frequentemente recomendações sobre cuidados higiênicos e prevenção de doenças. Tais alertas criam nas pessoas um temor incontido de pegar gripes e, por outro lado, certo contentamento pelo fato de a vida humana ter sido prolongada por pouco mais de 60 anos. São, pois, dois grandes erros tidos como importantes vitórias. De fato, uma pessoa saudável, livre de impurezas, portanto, sem doença, pode viver facilmente mais de 100 anos, tendo inclusive uma morte natural sem nenhum sofrimento. Torna-se, por conseguinte, óbvio que a conquista de uma vida longa, saudável, resulta de um organismo isento de toxinas. Por isso, tratamentos médicos nunca constituem meios de cura. São apenas recursos para aliviar momentaneamente os sofrimentos. Daí que procedimentos tais como repouso absoluto, compressas, emprego de remédios, fricções com pomadas, resfriamentos por gelo, aplicações com raios e eletricidade, tudo não passa de um processo solidificador. Mesmo assim, existem dentre os inúmeros tratamentos em voga alguns um pouco diferentes. Um deles é a moxa, técnica de medicina oriental, que consiste em fazer pequenos pontos de queimaduras nas partes do corpo afetadas por alguma enfermidade. Produz um efeito semelhante ao da acupuntura. O outro é representado pelo aumento de temperatura do local atingido pela doença para estimular a febre. Ambos os recursos, contudo, trazem apenas um alívio temporário. Depois de certo período de melhora, o problema volta como antes. Além desses dois métodos, cujo princípio se baseia
No uso do calor, existe ainda a radioterapia, empregada na destruição de células cancerígenas. Seria um excelente processo se eliminasse apenas o câncer, mas como acaba também com as células sadias, produz efeitos colaterais indesejáveis, mais negativos que positivos. Após tantas constatações, pode-se afirmar que a única maneira de ser obtida a cura definitiva consiste na dissolução das toxinas e sua posterior eliminação. Até mesmo entre os médicos já é corrente a expressão solidificar a doença. Para isso, empregam os remédios como meio mais eficaz. Entretanto, eles mesmos sabem que os medicamentos que usam causam outras doenças. Fica, portanto, claro que quanto mais intenso for o tratamento médico, maior a probabilidade de novas doenças aparecerem, além de o próprio paciente ir piorando cada vez mais, pondo em risco a sua vida. Para comprovar o que lhes digo, vou expor o resultado de algumas observações. Em pacientes que desejam ardentemente curar-se, para tanto usam remédios caríssimos, no geral os resultados são péssimos. Já outros que não ligam tanto para suas doenças, têm mais facilidade de obter a cura. São comentários que ouço inclusive dos próprios médicos. Da mesma forma, quem se preocupa exageradamente com princípios de higiene torna-se mais fraco, enquanto aqueles menos obsessivos possuem saúde melhor. Também frequentemente ouço dizer que as famílias dos médicos e enfermeiras são mais suscetíveis a doenças. Há ainda um outro fato interessante que sempre nos chama a atenção. Ao serem pesquisadas as causas da existência de pessoas com notória saúde, na verdade, casos raros, os entrevistados costumam dizer que nunca ficaram doentes, nunca foram ao médico e nunca tomaram remédio. Concluindo, do meu ponto de vista, acho extremamente necessário refletir bem sobre o que é a verdadeira saúde e a maneira correta de como conservá-la, sem precisar de emprego de medicamentos. Boa noite. Esse assunto, né? Deixa Sama falava e falava. Acho que não tem nenhum ensinamento que ele não fale sobre purificação, né? E a importância da purificação é tão grande, não só na parte física, mas na espiritual, que o ser humano só consegue atingir a iluminação, atingir níveis mais altos, porque o que é a iluminação? É como tu acender todos os cômodos da casa, fica iluminado. Um ser humano iluminado, ele tem o espírito dele totalmente de luz, não tem nenhuma parte com mácula, com nuvem. Então não fica apagado, ele fica iluminado. Mas para acontecer isso, precisa tirar a mácula, como trocar a lâmpada, né? Que não tá claro ali, não está iluminado, precisa iluminar. E como que ilumina? Com a luz de Deus. Então, onde tem mácula, com a luz de Deus, aquela mácula é eliminada e aquela parte começa a clarear e fica iluminada. E automaticamente, como o espírito precede a matéria e eles estão ligados, logo o corpo também reage e é purificado e é limpo. E quando o corpo é limpo, o sangue fica puro e ele tem mais saúde. Então, Meshama falava incansavelmente sobre purificação, a importância. Só que tudo que é novidade assusta as pessoas que estão acostumadas e acomodadas, né? Então, pode ver na história, todas as invenções novas, a princípio a pessoa que inventou é dada como louca, né? E ninguém aceita de imediato, né? Mas com o passar do tempo aquilo realmente se torna verdadeiro e é aceito por todos, né? Mas essa parte é muito difícil porque há muito tempo se vem acreditando que o remédio realmente cura, né? Mas ele nada mais é do que droga, né? E isso não é mentira nenhuma, é uma constatação que qualquer médico falaria.
Assim como se você pegar qualquer remédio e olhar a bula do remédio, ali tem todos os efeitos colaterais. Na verdade, as pessoas não leem de medo mesmo, né? Porque elas acham, eu tenho que tomar isso aqui, mas é melhor não saber o que reação que vai me dar. Então, a verdade é essa, e os médicos também recomendam não ler a bula, porque também essa parte não é com eles, a indústria farmacêutica que faz todo o estudo, né, dos efeitos colaterais, e só é aprovado aquele remédio que não tem tanto efeito colateral, mas mesmo assim, alguns até passam, né? Os chamados tarja preta, né? Que se você lê a bula, você fica com medo. Na verdade, você só não morre quando toma a primeira vez, porque ele é dado na dose certa para você não morrer. Eu me lembro, antes de eu conhecer o Jolei, a minha filha foi fazer uma cirurgia, ela era pequenininha, e eu encontrei o médico anestesista e eu falei, o senhor é doutor tal, o senhor que vai fazer a minha filha dormir? Ele falou, não, eu vou tentar fazer ela acordar. Porque na verdade a anestesia tem uma dose certa, de acordo com o peso, a idade, para você não matar o paciente. Então, realmente, ele ia tentar dar a dose certa para ela não morrer, né? Então, o remédio é estudado assim, qual a dose que pode dar, quantas vezes ao dia, para essa pessoa não morrer. Só que, ao longo do tempo, fazendo o uso diário dessa medicação, começam a aparecer os efeitos colaterais. E com os efeitos colaterais, novas doenças e novos remédios. Porque você começa a sofrer, sentir dor, você quer aliviar o sofrimento, então você toma um novo medicamento. Quando você vê, não tem saúde, só tem mais remédio para tomar. Tem gente que acha que perde meia hora do dia tomando remédio. Não é brincadeira não. Não é brincadeira não, é um atrás do outro. Bota aquele monte de pílula na boca e acha que está saudável. E acha que está curando. Porque não parou para pensar. Para que eu estou tomando esse remédio mesmo? Era por uma azia. Mas é engraçado, agora, além de eu ainda ter azia, eu tenho outra coisa, que eu ia estar tomando outro remédio. E assim vai, só se ela usasse um pouco, né, infelizmente, está sendo enganada, né? Também não dá para dizer que é culpa do médico, ele estudou isso, ele acredita nisso também, piamente. Tem alguns médicos que eu acredito que já está despertando, que chegou no seu momento, de tanto querer ajudar as pessoas e ver que não está tendo resultado. No número de pessoas que morrem, no número de pessoas que entram no hospital por alguma coisa e de repente vira outra e de repente morrem. Para eles é frustrante, gente, porque eles estudaram para tentar ajudar. É claro que, como em toda a profissão, tem médicos que não têm esse interesse em ajudar, mas muitos têm, e é esse interesse que eles têm, de fazer a pessoa ficar curada. Mas, na verdade, não estão tendo resultados. E nem eles também, às vezes, não param para se perguntar por que não estou conseguindo? Mas eles ainda têm a esperança que algumas pessoas vão reagir diferente. E é claro que reage, cada pessoa é de um jeito, cada organismo é de um jeito. Um remédio que, às vezes, deu um efeito ruim para uma pessoa, para outra, às vezes, não dá. Aí dá uma esperança para ele de que, então, esse aqui deu resultado. Mas, às vezes, é que aquela pessoa é um pouquinho mais fraca e ela não teve uma reação imediata. Porque a gente pensa que quando a pessoa tem uma reação, na verdade, o corpo dela tem mais vitalidade para querer expulsar. Vamos imaginar uma pessoa alérgica, ela come alguma coisa que tem muita droga, coisa industrializada, na hora ela reage com a boca amortecendo ou incha alguma parte do corpo. Alergia não é doença, é reação da porcaria que ela botou dentro do corpo dela. Então essa pessoa que tem vitalidade, mais sensibilidade, ela vai reagir de imediato, mas tem gente que não reage. Come a mesma porcaria, o corpo está tão sem funcionar, tão cheio de toxina, que não reage a nada que entra. Sabe que nem uma pessoa apática?
Você pode dar uma notícia alegre para ela não expressa nada. Isso é uma pessoa doente. Qualquer porcaria que entra no corpo dela, ela não dá mais reação. Tudo entra. Até que um dia a máquina toda para, do nada. Porque já não está funcionando várias partes, vários órgãos. Até que um dia nada mais funciona. Então, essa é a importância da gente deixar o corpo eliminar. É isso que Meixo Sama esclarece. É sujeira, deixa sair. Não segura lá dentro, não. Isso atrapalha a limpeza do sangue e a vitalidade da gente, a saúde da gente. Então, temos que prestar mais atenção sobre isso, né? E conhecer mais o corpo da gente. Assim fica mais fácil. Não precisa ninguém falar o que é bom para você, comer isso ou comer aquilo. Você já se conhece. Você sabe que certas coisas não caem bem e você vai passar mal e vai pagar um preço por isso, né? Aí você recorre ao remédio, achando que vai curar. O remédio não cura, ele tira o sintoma. O remédio não cura ninguém. Vamos imaginar, você vai no dentista arrancar um dente, ele te dá anestesia. Todo dentista quer dar anestesia, sabe por quê? Se ele não der anestesia, tu vai sentir a dor, empurrar a mão dele, se puder tu chuta ele não pode fazer o trabalho dele. Quando dá anestesia, você não sente nada e ele trabalha tranquilo. Mas vai para casa depois que a anestesia passa, o que acontece? Aquilo começa a latejar. É todo o processo que você não sentiu na hora, você sente depois. Remédio é a mesma coisa, está com uma dor de cabeça, na verdade, às vezes o problema não é na cabeça, é a reação. Aí você toma remédio, anestesia, a dor passa. Mas a doença está lá. Não é doença, a sujeira está lá querendo sair. Mais para frente ela vai tentar sair de novo. Aí você toma outro remédio para dor de cabeça. Quando você vê, você só vive tomando remédio para dor de cabeça e não ficou curado. Você acha que aquilo é normal, ter dor de cabeça. Você não é capaz de perguntar para alguém, tu tem dor de cabeça todo dia? Você sente isso sempre? O remédio que você estava tomando para tal coisa, você melhorou? Falta isso, gente. Só precisa acordar. Não é porque falam para você que uma coisa faz bem que você não vai duvidar. Precisa duvidar. Para qualquer coisa que falem para vocês têm que duvidar, têm que começar a saber pensar. Saber, sabe, procurar o que é bom para você. Não é o que falam que é bom para você. É o que você sente que é bom para você. E experimentar, não ter medo de aceitar coisas novas. Importante é não achar que já evoluiu o que tinha que evoluir, que já melhorou o que tinha que melhorar. O ser humano é uma criatura que está em constante evolução. O que hoje você acredita que era bom, amanhã você vai ver e falar, isso não é bom não. Por isso tem que aceitar coisas novas e experimentar. É bom? Não é? Bom, gente, muito obrigada, boa noite.